Estamos de volta no Hora da Verdade, nesse bate-papo aqui com a Cristina Negri, né, da Let's Go, falando sobre... Não sai daí, não vai embora. Fique com a gente aqui nesse bate-papo sobre o aprendizado do inglês e a minha pergunta do bloco anterior com relação a que a gente chama aqui de acento, né? E que você, né, bem disse aí que não é bem acento, mas tudo bem. Do britânico, do americano. Bom, o acento é o sotaque, né? Que você falou, lembrou bem o accent. A tua pergunta é se existe diferença? Se existe diferença. Tem gente que fala assim, ah, mas esse inglês aí é o britânico. Não, esse inglês é do americano, enfim. Então, o inglês americano, ele não é língua oficial, né? Ele não está no livro, né? É o inglês americano, ele criou-se depois. Tem diferença de sotaque? Tem. Por igual, nós temos diferença de sotaque aqui. As pessoas gostam de me perguntar assim, ah, mas é o inglês igual fala em Poços, igual fala na Bahia? Não, não é bem isso. Mas é pronúncia, questão de pronúncia mesmo. O inglês é uma língua extremamente fonética, né? Não é uma língua silábica igual o português. Então, existem os sons, né? O português eu preciso de uma vogal junto com uma consoante. Meu português é péssimo, tá, gente? Então, já peço desculpas, enfim. A gente tem que combinar, né? Uma vogal, uma consoante para ter um som. Em inglês não, em inglês cada letra tem um som. Então acaba que muda. O britânico pronuncia um pouquinho diferente, assim como o australiano, assim como o americano. Então a diferença é mais ou menos essa. Mas não existem algumas palavras, algumas, não são muitas, algumas palavras que a Inglaterra e os Estados Unidos pronunciam diferentes. Existem algumas que mudam até um pouquinho o sentido. Mas o idioma é o mesmo, a língua é a mesma, né? Você diria, Cristina, a gente falando aí sobre a questão do português e do inglês, você diria que é mais difícil, se é essa palavra, aprender português do que inglês? Não. Eu já vi pessoas falando assim, olha, o inglês é muito mais fácil de aprender do que o português. E por que seria isso? Eu concordo. Em primeiro lugar, porque o vocabulário da língua inglesa é muito menor do que o português, né? A gente fez um estudo há um tempo atrás, a gente pega lá o verbo ir, né, em português. Tem, assim, inúmeras palavras diferentes para ser conjugado em todos os tempos verbais. Em inglês tem 3, assim. E aí, a hora que é o futuro, vai mudar um pouquinho, botar uma outra palavrinha e pronto. Então, por isso que é muito mais fácil. O inglês é uma língua... É a língua, na minha opinião, mais fácil. Por isso que tem mais gente falando, né? Não é que é a primeira língua, é porque tem mais gente falando, porque é mais fácil. Nós, professores, ao longo desse tempo, aí a gente acabou complicando, né, a vida das pessoas falando que o inglês é difícil. Mas não é. Não é. Você não precisa ficar 7 anos estudando inglês para você falar inglês. Você precisa colocar o inglês como hábito na tua vida, todos os dias. E é realmente, português eu não sei e não saberei. Você sabe português? Ah, eu sou jornalista e tal, mas não sei português. Na verdade, eu sempre digo... E é interessante, porque não existem... por exemplo, hoje você fala na reforma, né, que teve aí, né, da reforma do português, que teve aí recentemente, muitos linguistas, né, são contrários a essa reforma, né? Cito vários, inclusive, que são contrários a essa reforma, porque ela não veio acrescentar nada, né? Enfim, só veio dificultar mais. Então, são muitas questões. Inclusive, né, esses tempos falando sobre o português, que na verdade ele é bem complexo, mas os grandes escritores em português, esses, depois que escreviam seus livros, passavam para os professores de português, né, para fazer uma correção, para ver se gramaticalmente estava correto, né, até a ortografia. Né? Eu admiro muito. Eu tenho alguns alunos, uma aluna em especial, que ela é assim, doutora em português. E ela é minha aluna de inglês e é uma das aulas que eu mais gosto, porque ela acaba que comparando, e não tem jeito, não tem como comparar. E às vezes ela me fala algumas coisas de regras, de português e tal, e assim, nossa, é infinitamente mais difícil, não tem nem comparação. Bem, o Diniz ligou pra gente, obrigado, viu, Diniz, mais uma vez. Muitos brasileiros se comunicam em inglês através de gestos. Quem está do outro lado entende? Porque, por exemplo, é a famosa linguagem, né, não verbal, né, linguagem gestual, né? Tem até um livro muito interessante que é do Pierre Weil, que é o Corpo Fala, que o gesto, né, tem uma expressividade, às vezes, maior que a palavra. Por exemplo, se você... as mesmas expressões simbólicas de gestos que nós temos aqui, por exemplo, o positivo, o ok, etc. Será que um americano lá fora nos entende? Não, né? Não, definitivamente, definitivamente não. Eu falo isso com propriedade. Você morou quanto tempo lá fora? A primeira vez...
3 anos, a segunda 6, a terceira 4. Em lugares diferentes, mas assim, não, definitivamente não. Se você falar em linguagens lá... Não, em português, com linguagem corporal ou facial. A facial acho que até entende, mas não. Aos nossos gestos é melhor não. Não, aliás, eu não conheço alguém que saiba, na verdade, não. Por falar em melhor não, a gente, principalmente Poços Caldenses, que até provavelmente estão acompanhando o nosso programa pela internet, né, tvpox.com.br, e às vezes a gente, né, vimos vários, milhares de exemplos que pessoas que foram para os Estados Unidos tentaram a sorte, né? Temos até um programa do Nova York, o Sonho Brasileiro. Enfim, ir para os Estados Unidos para tentar a vida, hoje já não é tão assim por causa das crises, mas ir para os Estados Unidos sem aprender inglês realmente é um... Olha, William, eu conheço algumas pessoas, né, que passaram por isso, e inclusive alunos desde ir, né, para ficar um tempo para trabalhar, ou ir para passar X meses a trabalho. Eu admiro essas pessoas, eu não tive essa experiência, mas eu imagino, eu admiro. Eu acho assim, quem estiver assistindo nos Estados Unidos que passou por isso, parabéns, porque não é fácil, eu acho que é muito difícil. E é muito legal que, de uns anos para cá, essas pessoas que estão voltando, elas já mudaram um pouco a cultura. Antes elas iam para os Estados Unidos, principalmente Nova York, né? A gente está aqui de Boston, a gente gosta muito de ir para Nova York. E assim, voltava, eu sei inglês, eu quero dar aula de inglês. Hoje não, eles voltam assim, olha, eu morei tanto tempo, mas a minha gramática ainda precisa, ou eu preciso, eu morei numa área que eu não conseguia ter a oportunidade de falar num nível melhor. Então isso é muito bom. Hoje a gente já tem, porque é claro que você vai aperfeiçoar e vai ter muito mais, igual erradamente a gente fala, muito mais ouvido, né? Do que você está lá, você está vivendo no dia a dia. É lindo e é difícil. Eu acho que deve ser muito complicado, mas também a hora que você aprende é gratificante demais, né? Você poder... Cheguei lá, não sabia nada. Eu sei de histórias, assim, belíssimas e eu admiro essas pessoas, sinceramente. Eu lembro tem histórias até muito satíricas, né, Regina? Que eu não sei se é verdade, né, William? Tem umas histórias muito satíricas. Aquele que chegou, por exemplo... Way, né? A história do One Way, onde você tá? Eu tô aqui no tal do One Way. Eu acho que ou aquela, onde você tá? Eu tô na esquina da Walk com Don't Walk, né? William, será? Isso é possível, não sei, né? É possível, né? Eu acho quem que sabe, né? A Lucélia Cândido ligou pra gente, obrigado, viu, Lucélia? Ela pergunta o seguinte: como funciona o intercâmbio para aprender inglês? E ela pergunta se é confiável, se o seu curso trabalha com isso, o intercâmbio. Olha, eu não trabalho com isso, o Let's Go, a gente optou, a gente até pensou uma época em fazer, mas nós optamos por não fazer, porque para eu, assim, meio que não misturar, eu acho que isso é papel de agência, né? Existem alguns cursos em Campinas que fazem esse intercâmbio, quem possa eu realmente não sei se tem, mas existem agências, STB, eu posso falar o nome? Claro, fica à vontade. A STB em São Paulo é muito boa. O que eu faço no Let's Go é assim, eu indico as escolas, se você vai só para fazer o Interchange Cultural Cross, para estudar. Eu tenho alguns contatos. Agora, eu não envio, porque eu não gosto de misturar o que eu faço com isso. E a responsabilidade também de crianças e até mesmo adolescentes, de colocar no avião, eu não faço isso, eu fico meio preocupada. Eu ajudo, eu faço o preparatório, a gente ajuda, inclusive, dar um suporte para preenchimento de documentos, se necessário, mas fazer o intercâmbio, não, eu não faço. Eu acho que é muita responsabilidade e, assim, eu não tenho muito conhecimento nisso. Então, mas, assim, se a pergunta fosse, é legal fazer, dar resultado? Claro, qualquer exposição de uma semana, um mês, um ano, que você puder fazer e viajar, claro que é válido. Porque, na verdade, quando você viaja, né, com certeza você vai ter que enfrentar os seus desafios, ali você não tem o que fazer, né? Você tem que se comunicar. Então, aí... Você fala, ou você fala, ou você fala, né? Com aí faz certeza. gestos, tenta fazer como, né? Aqueles intercâmbios que normalmente os adolescentes fazem, de ir uma criança, vem um para cá, o outro vai para lá. Esse é realmente, verdadeiramente o intercâmbio. A gente fala muito em intercâmbio, só a gente vai. Mas o intercâmbio é justamente trocar cultura. Vem uma pessoa do Japão para cá e vai uma do Japão, daqui para o Japão. Eu acho extremamente válido, porque você não está só aprendendo o idioma, você está convivendo com aquela pessoa, você está indo na escola com aquela pessoa, tá? Você vai conhecer
o que a gente lê, né? Na internet, nos livros, você vai estar tendo a oportunidade de vivenciar. Eu acho que viajar, você tem que fotografar tudo, olhar tudo, por mais não interessante, desinteressante que pareça, você tem que fotografar mesmo, assim, na tua mente, no teu celular, porque é uma coisa que com certeza vai te trazer um conhecimento sempre, sempre. Isso não tem dúvida nenhuma. Cristina, eu vou fazer outra pergunta básica, né? Que seria a segunda depois da primeira. Que é aquela, por que aprender inglês? Porque o mundo, né? De novo, recebe melhor quem fala inglês. Se você fala inglês, sua vida é mais fácil. Você não precisa... Olha que legal, você ouvir uma música e entender tudo. Ah, sim, fantástico. Olha que legal você... Hoje eu estava escutando, por falar nisso, estava o pessoal da Rua da Cultura, que é o programa que eu auxilio a fazer junto com a Marina e tal, o pessoal aqui, o Zé Alexandre, enfim. E a gente estava escutando, por exemplo, uma música que vem no Da Cor da Cultura dessa semana, que é um grupo que chama, no mundo inteiro, chama Play Change, e tem o Imagine, né, que a gente estava optando por... E aí, a beleza de Imagine, quando você traduz a música, né? Sim, sim, é tudo aquilo que você quer falar, né? O tempo todo aquilo que é... Mas eu te interrompi, desculpa, é só para ilustrar. Não, de jeito nenhum. Ouvir uma música, você entende, você não precisa mais ler legenda, olha que legal, você pode assistir um filme, você pode olhar para o outro lado, falar no telefone, ouvir. E a oportunidade, todo mundo quer trabalhar, todo mundo precisa trabalhar. E por que não poder trabalhar em outros países, ou poder se comunicar daqui, ou simplesmente fazer uma amizade, conhecer outras pessoas. Gente, o inglês é a porta. Na Ásia tem, acho que 114 ilhas que falam inglês na Ásia, assim. Não tem nada, mas todo mundo fala inglês. Felizmente ou infelizmente, tudo que a gente consegue conquistar de difícil, de fora, de diferente, o rótulo está em inglês, né? Então, por que saber? Porque saber é a melhor coisa que existe, você tem que saber, né? E facilitar a tua vida, eu acho, também, né? E a gente vê agora, por exemplo, com essa proximidade da realização da Copa do Mundo aqui, essas oportunidades também, você falou de emprego, né? A Copa do Mundo parece que, né, que vai ser esse intercâmbio com o Brasil, com outros países, esse campo profissional que está sendo aberto aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso após o nosso intervalo, né? A gente vai para acho que é o último intervalo que a gente está indo, né, agora. E você não sai daí nesse bate-papo com Cristina Negri, da Let's Go.